Olá, queridos! Mais uma vez estamos juntos aqui no Cabeça para Cima para conversar sobre aqueles temas bacanas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa, por nos alimentar com a sua informação, com o seu feedback sobre toda a nossa programação. Aqui na Boas Novas, o que nós fazemos é para abençoar a sua vida. E é muito bom saber que a gente tem conseguido cumprir a nossa missão. Muito obrigada, além de todos os telespectadores, aqueles que já entenderam o tamanho do nosso desafio de estar com uma programação diferenciada, com cunho cristão, 24 horas por dia no ar. Você que já entendeu que isso não é fácil de ser feito, que é difícil fazer sozinho. Por isso você tem orado pela Boas Novas, você tem contribuído e nos ajudado a estar no ar por todo esse tempo. Querido semeador de Boas Novas, nossa oração é que o Senhor possa manter a sua boa mão sobre você, sobre toda a tua família, que Ele possa atender os desejos do teu coração, que Ele consiga, que Ele mantenha de fato acesa a chama do entendimento de que quando você semeia aqui na Boas Novas, você está semeando no reino de Deus, você está divulgando o Evangelho de Cristo a toda criatura. Você que ainda não é um semeador, a minha pergunta de todo dia, o que você está esperando? Pega o telefone, liga agora para o 2126300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e vem se alistar no exército de semeadores. Vem fazer parte desse desafio, vem poder dizer também, eu faço parte dessa história, eu divulgo Jesus 24 horas por dia através da Rede Boas Novas. Fácil e rápido. Repetindo. 2126300 ou www.boasnovas.tv. Estou esperando você. Nós precisamos de você e contamos que o Senhor, Ele pode tocar o teu coração e fazer você se transformar, se tornar um semeador. Que Deus abençoe todos vocês mais uma vez, que Ele possa efetivamente atender os desejos do seu coração. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é muito importante e tem mexido com a população brasileira. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 80% dos brasileiros têm aprovado a redução da maioridade penal. A grande maioria dessa aprovação, ela vem inicialmente da região centro-oeste, da região norte, da região sul e tem aí mobilizado e fechado muitas opiniões. Apesar da grande maioria aprovar esse tema, o que a gente percebe é que é um tema polêmico e que tem gerado muitos debates. É por isso que aqui hoje, no Cabeça para Cima, nós também queremos falar sobre esse assunto. Começamos com o nosso informativo e temos um time muito especial para nos ajudar a refletir sobre a redução da maioridade penal. Após mais de 20 anos desde sua criação, a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos voltou à pauta do Congresso. Recentemente, o texto recebeu autorização para tramitar e será analisado em breve por uma comissão especial da Câmara. Se aprovado, o tema terá de passar ainda pelo plenário da Câmara e pelo Senado. O assunto é polêmico. Muitos afirmam que a pressão para a redução da maioridade penal está baseada em casos isolados e não em dados estatísticos. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, jovens entre 16 e 18 anos são responsáveis por menos de 0,9% dos crimes praticados no país. Se forem considerados os homicídios e tentativas de homicídio, esse número cai para 0,5%. Mas a maioria da população é a favor da redução da maioridade penal. Este mês, pesquisa do Instituto Datafolha indicou que 87% dos brasileiros são a favor da medida. Pois é, né? Olha só, a maioria da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. É o que está dizendo através da pesquisa. Contudo, já se tem identificado que essa opinião ela pode variar, dependendo de algumas circunstâncias. Muito recentemente a gente teve alguns casos, né, de crianças sendo assassinadas e tal, e isso mexe com a opinião da população. Será que se a gente fizesse uma pesquisa num novo momento, num momento em que acontecem essas situações, mudaria essa opinião geral? Hoje, muitos de nós se sentem ameaçados quando uma criança chega perto, né?
A gente já tem medo até das crianças, então é um tema que merece reflexão, merece ser muito bem estudado e por isso que a gente quer aqui no Cabeça para Cima refletir sobre esse tema. Vamos conversar sobre esse assunto. Trouxemos gente especialista para nos ajudar na nossa reflexão. Recebo aqui no estúdio Celso Jacob, ele que é deputado federal pelo PMDB aqui no Rio de Janeiro, é também membro da comissão parlamentar que investigará a violência contra jovens negros, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente, por dedicar tempo para nos ajudar a refletir sobre um tema tão importante, deputado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com os nossos debatedores. É uma grande chance, um assunto muito importante que merece ser debatido e ser entendido. Apesar de já estar lá há tanto tempo, mas ele esfria. Ele volta. Então agora voltou. E voltou no meio de assuntos tão polêmicos na Câmara que está acontecendo agora. O presidente pensou lá, muitos questionamentos estavam parados e voltou. E voltou agora e a discussão está muito acalorada lá na própria Câmara, na própria sociedade. Hoje tem a participação da internet, tem muita gente que pode participar fácil. Então a gente tem que debater isso, tem que ouvir. O parlamentar tem que estar aberto a ouvir o debate, para ele formar opinião. Perfeito. E o seu voto ser um voto de consciência. Perfeito, bacana, bacana mesmo. Então vamos falar sobre isso, né? E ajudar muita gente aí a formar opinião também, né? Também conosco aqui no estúdio, Ricardo Braga dos Santos. O Ricardo é advogado criminalista. Ele é também presidente da Comissão de Ética e Disciplina da 57ª subseção da OAB aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar trazendo. Eu acho que os índices que indicam que a população, a maioria esmagadora, seria favorável à redução da maioridade penal, precisa conhecer melhor o tema, a questão legislativa e sim os índices que apontam para que possam pressionar os parlamentares, participar desse processo e que a gente tenha colaborado aqui hoje com vocês nessa discussão que certamente será muito produtiva. Bacana, bacana. Vamos lá, vamos nessa. E, gente, completa o nosso time de hoje a Liliane Lobianco, a Liliane que é conselheira tutelar, já tem estado com a gente aqui muitas vezes falando sobre os mais diversos temas sobre violência. Ela também é presidente da Associação de Conselheiros Tutelares do município do Rio de Janeiro, psicóloga, especialista em violência doméstica. Prazer sempre, sempre ter você aqui. Prazer é todo meu, Celeste. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, salientar que o Cabeça para Cima tem um papel fundamental, né, de promover discussão, de utilidade pública, né, para que as pessoas possam entender e que elas possam ter clareza a respeito daquilo que elas que tem sido veiculado. Não é diferente com esse tema. Eu acho que vai ser muito interessante a gente poder estar falando sobre isso aqui e produzindo no telespectador, né, a possibilidade de repensar alguns conceitos. Perfeito, né? Muito obrigada. É interessante quando a gente vê essa opinião pública pesquisada, né? Quer dizer, a maioria da população brasileira, ela sendo a favor da redução da maioridade penal, né? O que significa exatamente essa questão, né? Quer dizer, passar de 18 para 16 anos, o que a lei diz hoje? Como é que está essa história? Posso começar. Na realidade, a discussão de 16 anos vai tentar reduzir e tentar conter essa avalanche de criminalização. Só que não é bem assim na prática. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, senão a gente vai só voltar, colocar para 16 anos e não vai reduzir nada e vai cometer muita injustiça. Porque a questão é muito mais ampla. A discussão de quem está contra diz que nós vamos fazer uma fábrica de menores, uma pós-graduação no crime. E o outro lado diz que a gente tem que coibir, porque tem sim. A gente não pode achar que um crime hediondo é normal. E esse jovem vai ser conduzido para 3 anos e acabou. Na realidade, a gente tem que discutir muito isso. E aí discute todo o sistema prisional, que é complexo e muito ruim no Brasil. Então é isso que é a grande questão. E a questão é que a gente tem que tomar uma atitude. E aí mexe com a Constituição. Então, aí o doutor aí vai poder falar melhor, mexe com todo o sistema brasileiro prisional, que é muito complexo e muito ruim. Tem questões que a gente não consegue melhorar.
Inclusive, na minha comissão, nós vamos aprofundar isso. As questões da desigualdade social, a questão das pessoas com menor renda, com menor condição de defesa, isso tudo é coisas negativas. Mas, por lado positivo, é que a gente tem que tentar coibir a violência. Não podemos achar que os crimes hediondos são naturais e que podemos deixar normal. Por ser mestre em educação, eu defendo muita pena alternativa para alguns casos mais brandos e penas realmente mais pesadas para crimes hediondos, para coisas mais pesadas. A gente entra já no mérito um pouquinho mais dessa questão mesmo, né? Eu queria, nesse momento, poder pontuar um pouquinho o que significa, qual é por exemplo, a importância de se falar numa redução de maioridade penal. Qual é o impacto? Esse jovem de 16, 17 anos, o que é que muda para ele com relação, se a lei diz que agora ele é um criminoso, o que é que muda? Qual é a diferença que faz? Na realidade, Celeste, né, eu acho tão legal poder estar aqui e a gente estar falando dessas questões, como eu falei no início. Quando a gente fala sobre Estatuto da Criança e Adolescente, quando a gente fala desse adolescente, parece que a gente acaba confundindo, essa discussão acaba se confundindo com dois conceitos básicos, que é a inimputabilidade e a impunidade. Não é isso que acontece com um adolescente que está em conflito com a lei, né? Que vai responder por medida socioeducativa. Esse adolescente, existem 6 formas, né, 6 possibilidades dele responder pelo seu ato, chamam de criminoso, mas pelo seu ato irregular. Né? Ele pode ficar nesse processo, o Estatuto é claríssimo, ele pode ficar nesse processo de cumprir medida socioeducativa por 9 anos. Né? Ele pode ser privado de liberdade por 3 anos, ele pode cumprir medida de liberdade assistida por 3 anos, ele pode cumprir medida de semi-liberdade por 3 anos, e isso é uma questão que é bem clara no Estatuto da Criança e Adolescente. O adolescente em conflito com a lei, que comete um ato infracional, ele não está impune, ele só não responde com a complexidade que se responderia um adulto. Até porque, quando o Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto não, vamos voltar bem mais adiante. Quando a Constituição de 88, né, foi criada, no artigo 227 da Constituição, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, a gente muda o olhar em relação a esse menino, essa menina, né? Ele deixa de ser objeto da lei e passa a ser sujeito de direitos. Então, sobre ele recai a doutrina de proteção integral. Ele tem direitos. Né? Ele tem direitos. E eu quero trazer para cá, né, para esse fórum de discussão, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à habitação. Essas questões estão sendo violadas nessa relação com esse menino. E na medida em que ele não tem acesso a esse direito, ele não tem acesso à doutrina de proteção integral. São direitos básicos constituídos na Constituição Federal e que ele deveria estar tendo acesso. Então, assim, eu acho que o foco, o olhar tem que ser diferenciado. A gente não pode só focar no menino que cometeu um ato infracional e não ter a condescendência de pensar a alternativa pedagógica, que é o que o Estatuto fala, para que esse menino possa se reabilitar e fazer uma nova caminhada. A gente tem que pensar em quem viola a lei primeiro. Eu ainda, desculpe, mas eu ainda não consegui me posicionar com relação ao que muda. Na hora que a gente diz, tá bom, ele agora a maioridade penal não é mais 18, é 16. Qual é a principal diferença? Eu entendi as colocações de vocês, mas quero entender qual é a principal diferença agora no olhar para esse jovem. Deixa eu tentar esclarecer. O legislador constituinte colocou no artigo 228 a idade de 18 anos para a maioridade penal. Ou seja, o cidadão atingindo a maioridade penal passa a responder por crime, aqueles estabelecidos no Código Penal e nas leis especiais que versem sobre matéria criminal. Perfeito. Antes dos 18 anos, ou seja, até os 18 anos, o menor infrator, adolescente, responde por ato infracional. E ali vão ter as punições como
a Liliane bem disse, do Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, não se impõem aquelas medidas, as sanções trazidas no Código Penal e nas leis especiais que tratam de matéria criminal, e sim as punições, as sanções, as medidas socioeducativas estabelecidas e voltadas para o cidadão, para o menor adolescente, trazidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, essa praticamente é a diferença. Ou seja, aquele que tiver, em caso da alteração da maioridade penal aos 16 anos, passaria a responder por crime no Código Penal. Sendo e as sanções lá postas. a um olhar para ele como adulto, totalmente responsável pelas suas... E ele deixa de ter a peculiaridade de cidadão em caráter de desenvolvimento. Ele passa a ser um adulto responsável pelas suas ações efetivamente. Não que ele não seja responsável, né, Celeste? Porque a gente acabou de dizer que ele sofre as punições, que são fatos análogos ao crime. Exatamente. As medidas socioeducativas são fatos análogos ao crime. Ok. A gente falou sobre a questão de deveres, na verdade, de direitos desse adolescente, né? Desse adolescente, a gente falou que a grande discussão agora é se ele deve ser tratado com medidas socioeducativas ou se ele deve ser criminalizado efetivamente, né, pelas suas atitudes. É um fato notório e o tempo todo a gente discute que hoje, 16 anos, já tem direito a voto, já deve ter direito a voto, já sabe o que quer, é o pessoal que já está aí tomando conta da sua vida, sendo dono do seu nariz. Por que será que, por uma coisa, a gente considera que já são adultos e para outras coisas a gente vai dizer não, ele ainda não tem essa capacidade de responder, ele precisaria de um outro olhar. Como lidar efetivamente com essa questão? Funcionaria ou não funcionaria uma medida simples, eu vou chamar de simples aqui, né, de reduz a maioridade penal e isso vai resolver todos os problemas desse jovem, porque agora ele passa a ser responsável e pode ser punido. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo e aí a gente volta. Queria ouvir as argumentações de vocês, tá bom? Vamos lá? Eu quero